No vídeo de hoje eu vou contar da minha visita ao Westerbork, um campo de concentração nazista aqui na Holanda. Westerbork é um campo de concentração, na verdade não é um campo de concentração, é um campo de transferência, mas ele foi construído em 1939 com a finalidade de ser um campo de refugiados, porque naquela época a Holanda tinha se declarado neutra na guerra e começou a receber refugiados judeus que estavam se refugiando, estavam fugindo da Alemanha nazista. E alguns deles que vinham às vezes sem propriedade, sem ter dinheiro, sem nada, a Holanda construiu alguns campos, entre eles o Westerbork, para receber esses refugiados que estavam fugindo da Alemanha. Só que aí a Alemanha, acho que em 1942, se eu não estou enganada, invadiu a Holanda e a Holanda acabou tendo que se render e passou a ser um país dominado pelo nazismo também, sendo controlado pela Alemanha. E aí o campo, que era um campo de refugiados, virou um campo de concentração. Na época tinham cerca de 750 pessoas que moravam nesse campo e que passaram a trabalhar e também foram transferidas para outros lugares. Esse campo, na verdade, como eu disse, não era um campo de concentração no sentido de matar gente, de câmara de gás, como acontecia nos outros campos. Era um campo de transferência, ou seja, eles saíam capturando os judeus pela Holanda inteira e concentravam em alguns campos aqui na Holanda para essas pessoas poderem fazer uma triagem das pessoas, ver quem eles iam mandar para onde. Então, na verdade, ninguém ficava no campo, com exceção do que era conveniente. E esse campo, especificamente, ele tem uma particularidade que ele era um campo onde todo mundo era meio que enganado, assim. Então, quer dizer, os judeus eram enganados o tempo inteiro, mas nesse campo especificamente, as pessoas faziam de tudo para tentar ficar lá. Os nazistas faziam de tudo para ludibriar, para enganar, para iludir, principalmente, os judeus que iam para lá. Então, era um campo super alegre, era um campo que tinha um cabaré, que dizem que era um dos melhores cabarés da Holanda naquela época. Tinha música, tinha atividades, tinha um monte de coisa acontecendo para dar uma falsa impressão para os judeus de que eles não queriam o mal dos judeus, de que eles não tinham má intenção, de que nada ia acontecer, o que não era verdade, né? Então, no campo, as pessoas chegavam, por exemplo, com seus pertences, mantinham seus pertences enquanto estava lá, e o problema era quando saía de lá, porque aí muita gente foi para Auschwitz, e era inclusive os boatos que rolavam dentro do campo na época, porque às vezes saía um trem, tinha uma estação de trem dentro do campo, e saía um trem só com idosos e pessoas doentes, e todo mundo ficava assim, por que saiu um trem inteiro com idosos e pessoas doentes? Esquisito, né? E pensa que isso era 1940 bolinha, né? Então não tinha WhatsApp, não tinha informação como a gente tem hoje, que tudo acontece do outro lado do mundo, chega aqui em 5 minutos. Então na época era difícil ter informação do que estava acontecendo, né? O que eles sabiam é que não vinha nada de bom depois dali. Então muita gente fazia de tudo para ficar lá. O campo foi libertado em 1944, quando os aliados começaram a retomar os territórios invadidos pelos nazistas e retomaram o território da Holanda e libertaram o campo, mas até lá muita gente foi transferida para outros lugares e não ficou para contar a história, né? O lugar onde era o campo de concentração, hoje tem um museu de lembrança, de memórias, que é para contar as histórias das pessoas que passaram por lá. Tem muitos objetos e muitas cartas e fotos e várias coisas dentro do museu sobre os judeus que passaram por lá. Outra particularidade desse campo que é contado nesse museu é que esse campo, na verdade, ele era todo administrado por judeus. Tinham pouquíssimos nazistas alemães que trabalhavam lá. E muitos desses judeus faziam isso porque tinham medo, porque eram ameaçados e também os nazistas viviam fazendo acordo com as pessoas, tipo, se você fizer isso, se fizer tal coisa, a gente adia a sua extradição. E aí adiava a extradição da pessoa por um tempo, mas não necessariamente a pessoa deixava de ser extraditada, né? Era uma grande ilusão, assim, que eles
alimentavam e muito isso no museu a gente vê, fica muito claro o quanto eles alimentavam essas ilusões na cabeça das pessoas para ter as pessoas ali, para ninguém fugir, para não eles fazerem o que eles queriam que os judeus fizessem. Então, essa para mim foi a parte mais chocante do museu, assim, de ver o quanto eles enganavam as pessoas e o quanto desesperadas as pessoas estavam, né? Fora o museu, tem algumas ruínas que ficaram daquela época, então é uma caminhada do museu até essas ruínas, e eu fui lá fazer uma visita e vou mostrar alguns vídeos que eu fiz lá sobre tanto um pouco do museu, mas principalmente essa parte das ruínas que é muito interessante. No Centro de Memórias a gente consegue ter uma visão mais forte de como eles faziam de tudo para manter uma visão de vida normal, né? Então lá tinha crianças nasciam, as pessoas casavam, tinha uma sinagoga onde eles faziam as celebrações judaicas, tinha hospital e atendimento médico para quem precisasse, e isso fica bem claro nas fotos e nos documentos até que a gente consegue ver lá no Centro de Memória. Lá também tem muitos objetos, histórias das pessoas que passaram por lá. Lógico que tem a foto da Anne Frank lá, porque ela e a família dela também passaram por Westerbork, mas tem um monte de histórias e relatos de pessoas, inclusive, que ainda estão vivas e que passaram por Westerbork, mas de muita gente que infelizmente não sobreviveu para contar a história. No Centro de Memória também tem uma réplica de como eram os quartos onde eles dormiam nos barracões, que era bastante improvisado. Na verdade, não era tão improvisado, mas era bem simples, né? E eu ficava pensando muito como é que as pessoas aguentavam no grande inverno ficar e dormir num lugar assim, mas enfim. É meio triste assim de ver que todo mundo dormia bem bagunçado, né? Todo mundo entulhado. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa era a realidade naquela época, né? Nesse Centro de Memória tem um quadro que eu achei muito interessante que mostra a quantidade de pessoas transferidas e quantas pessoas foram transferidas para onde, né? Então, é claro que a maior parte foi transferida para Auschwitz, mas é interessante ter essa visão de quantas pessoas foram para onde, né? Foram mais de 100 mil pessoas que passaram por Westerbork. Saindo do Centro de Memórias e indo de fato para as ruínas do Westerbork, a primeira coisa que a gente encontra é a casa do comandante, que é uma casa que era o centro de comando e que está preservada numa redoma de vidro para poder manter a estrutura da casa, que é uma casa centenária praticamente, e era onde ficava o centro de comando do campo, né? Na sequência da casa do comandante, tem um vagão de trem, que é exatamente o vagão do trem que eles costumavam usar para transferir pessoas. Exatamente, esse vagão que nem tem janela era o trem que eles colocavam judeus e dali eles partiam para uma viagem que em geral durava 3 dias presos nesse vagão. Sabe-se lá em que condições, porque provavelmente não faziam uma parada para as pessoas irem no banheiro, né? Então era bem triste, é bem chocante ver esse vagão de trem e ficar imaginando como é que as pessoas ficavam lá dentro desse trem, tudo entulhada. É muito triste. A maioria dos barracões foi destruído ou quando o campo foi retomado pelos aliados ou depois com o tempo, né? O campo passou por várias coisas, depois de ser retomado pelos aliados, virou um lugar de concentração militar, depois foi utilizado para outros fins, até realmente ser tombado pelo patrimônio histórico e ser transformado num centro de memórias e nessa memória viva do que aconteceu, né? Um dos barracões foi mantido para poder a gente ter uma dimensão, né, de como era, do tamanho que era bem grande os barracões, e eu fiquei imaginando quantas pessoas cabiam lá dentro, né? O que por um lado eu fiquei pensando que era de certa forma bom, porque o isolamento térmico passou longe, né? E no inverno aqui na Holanda é bem pesado, né? Então ter muita gente no lugar, por um lado eles se esquentavam, mas por outro, né, é muito desumano. É muito desumano pensar que as pessoas moravam num lugar era provisório, mas mesmo assim, né, aí ainda era melhor do que estaria por vir ainda, né?
Na sequência do barracão você vê uma linha de trem, que é o que sobrou da linha original do trem. Inclusive aquela peça no final, que é o parador que para, o segura o trem, ainda é a peça original. Mas eles pegaram o trilho do trem e chamaram um artista para fazer uma obra, que é essa obra do trilho do trem, que é o trilho retorcido e apontando para cima. E que é uma homenagem, né, às pessoas que infelizmente passaram por ali, principalmente as que não sobreviveram. E o que se diz é que o trilho torcido para cima é como se fosse estivesse fazendo uma reverência para o céu, para as pessoas que não sobreviveram à guerra, né, os judeus que foram exterminados na guerra, principalmente os que passaram por Westerbork. Por último, e não menos importante, eu fiz um vídeo aí desse monumento, que é uma reverência a cada judeu que foi exterminado, que passou por Westerbork e morreu na guerra, né? Em algum momento, de alguma forma na guerra. Então, cada um desses quadradinhos que você vê no chão representa uma pessoa que morreu, um judeu que morreu na guerra, que passou por Westerbork e morreu. E em volta desses quadradinhos, né, desses retângulos, na verdade, tem algumas. O chão tem um sombreado, assim. Na verdade, se você olhasse de cima, ele forma um mapa da Holanda. É bastante interessante, mas também é bastante chocante, assim. Eu achei um silêncio ensurdecedor. E o principal acho que é justamente isso, né? O campo fica num lugar assim super bonito, de floresta, com muitos passarinhos cantando, muita vegetação, muita natureza, que deveria ser uma coisa muito assim de você se sentir em paz. Mas com tudo que você vê lá, e nesses vídeos eu fiz assim um pedaço do que é o campo, tem muito mais coisas para ver. Tem muitas placas onde eram os antigos barracões, que não tem mais a ruína, mas eram os antigos barracões, eles eram numerados. Enfim, tem muito mais história, tem muito mais coisa para ver lá. E apesar de ser um lugar tão bonito, tava um dia lindo de sol, é um silêncio ensurdecedor que faz naquele lugar. É uma sensação assim estranha de, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar e dar graças a Deus que essas coisas passaram, mas ao mesmo tempo pensar que tudo isso realmente aconteceu é muito aterrorizante. É muito assim, é difícil de você ir num lugar desse e não sentir nada. Eu tive essa sensação do silêncio ensurdecedor. Essa foi minha visita em Westerbork, foi um dia muito interessante, é um lugar que vale muito a pena visitar, que tem muitas histórias, é muito triste como vocês viram, mas acho que é importante a gente conhecer a história para não deixar certas coisas se repetirem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e muito obrigado por me assistir.